Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco hoje enfrentou um Bangu em Brasília. Um jogo que o primeiro tempo muito ruim do Vasco. O primeiro tempo o Vasco não se encontrou, teve um jogador expulso. O segundo tempo de fortes emoções, como todos puderam acompanhar. Antes de mais nada, dá o like aí, se inscreve, compartilha o vídeo se você gostar. E, cara, o primeiro tempo do Vasco foi fraco, porque aos 4 minutos o Vasco se viu com um jogador expulso, com um jogador a menos. No futebol competitivo de hoje, que é muita correria, muita marcação, você tem um jogador a menos a partir dos 4 do primeiro tempo, prejudica demais. Muitos falaram que o Vasco foi muito prejudicado, foi absurda a expulsão do Jair. A minha opinião sincera, não expulsaria, mas não é porque eu quero puxar a brasa para minha sardinha, não. É porque o Jair foi realmente violento na jogada, foi. Mas ele não acertou o cara. Ah, mas se você punir a intenção, você vai todo jogo você vai ter 4, 5 jogadores expulsos. Jair foi por cima da bola, não acertou o jogador do Bangu, que fez uma cena, girou e fez um carnaval danado ali para o juiz ver que realmente tinha sido acertado, mas não foi. Então a intenção do Jair talvez tenha sido realmente pegar a bola, mas ele foi com violência na jogada e a expulsão, para mim, injusta. Um cartão amarelo aos 4 minutos de jogo seria o mais normal. Mas o Vasco foi com um jogador a menos, parece que eles pesam a mão sempre contra o Vasco. O Vasco que não quer que esse árbitro nunca mais apite jogos do Vasco, eu não vou nem citar o nome para não dar moral. Então o Vasco no primeiro tempo se viu prejudicado, né, com um jogador a menos. O jogo foi ruim, primeiro tempo principalmente. Bangu é uma equipe fraca, uma equipe que chuta muito de longe. Depois eu vou até falar da falha do Léo Jardim no segundo tempo. E o primeiro tempo termina 0-0 com poucas emoções. O segundo tempo já começa com muitas emoções. Entra o Praxedes, entra o Ryan e o Vasco melhora, o Puma também entra. Então isso, como eu falei, no segundo tempo o Vasco já abrindo o placar no início do jogo, mesmo com o jogador a menos, o Vasco dominou o Bangu no segundo tempo, teve as principais chances, parecia que o Vasco estava com um jogador a mais. O Vasco conseguiu tomar um gol de empate depois de algumas alterações do Ramon Dias, entrando o Ryan, saindo o David, saindo o Eric Marques, o Rossi entrando também na reta final. O Vasco conseguiu tomar um gol de empate, até um gol parecido com o que tinha tomado contra o Goiás no primeiro turno do Brasileiro do ano passado. O Léo Jardim caiu preguiçoso, caiu com muita confiança, e o goleiro, por melhor que ele seja, ele sempre tem que estar com o pezinho atrás, fazer a defesa com segurança, não achar que vai encaixar fácil. Ele achou que ia encaixar fácil, e a bola passou por baixo dele. Quando ele se deu conta, já estava dentro do gol. O Bangu empata um jogo que não merecia empatar, estava jogando muito mal. O Vasco com 10, parecia que estava com um jogador a mais, o Bangu que estava com um jogador a menos, parecia o Vasco dominando, tendo principais chances, botando bola na trave, tendo criação, o Paê jogando muita bola. E o Bangu empatou o jogo. Aí o Vasco vai para cima do Bangu, querendo a vitória. O Ramon Dias joga o time para frente, coloca o Rossi mesmo com a menos. O Vasco iguala o número de jogadores. O jogador do Bangu expulso aos 33 do segundo tempo. Igualando o número de jogadores, o Vasco foi com tudo para cima. O Vasco já havia também sofrido uma bola na trave. Logo antes do Bangu ter seu jogador expulso, o Bangu conseguiu colocar uma bola na trave. O Vasco foi para cima com tudo e conseguiu o gol aos 53, quase 54 do segundo tempo, depois do árbitro dar 8 minutos de acréscimo. O que qualquer árbitro faria? Sairia a bola e terminaria o jogo, depois do 2-1 do Paê. Um golaço, diga-se de passagem, do Paê. E ele continuou dando acréscimo, deu mais 2, não sei por que motivo, quase 9 de acréscimo, já quase 54, ele deu mais 2, quase 3, o Bangu foi lá, num pênalti também rigoroso, mas eu acho, assim, modéstia à parte, não sou árbitro, eu acho que realmente o Medel chega por trás, nas costas do jogador, dando uma carga. Foi vacilo do Medel, inocência do Medel, mas o jogo já era para ter sido terminado, encerrado, porque o Bangu ainda continuou cruzando bola. Mas enfim, futebol é assim, a gente não pode contar, a gente tem que ficar ligado o tempo todo, não pode contar com boa vontade de árbitro. Então o Vasco toma um gol de empate aos 55, o jogo reinicia, o Vasco ainda tem uma chance com o Ryan, que perdeu um gol na cara do goleiro. E o jogo termina 2-2, um tropeço do Vasco, um resultado ruim. O Vasco perdeu 4 pontos para 2 times pequenos, só jogou até agora com time pequenos, tem 8 pontos na competição. E continua ali pelo menos brigando pelo G4, ali com os 4 que se classificam para a semifinal. É isso, galera. Essa foi a minha percepção do jogo. Primeiro tempo do Vasco, muito mal. O Vasco com o jogador expulso também prejudicado, Jair. No segundo tempo o Vasco melhora, parece que o Ramon consegue dar jeito ali na troca de bola na parte ofensiva. O Vasco consegue uma machada de enfiada do Paê e o Vasco faz 1-0 e ali o Vasco continua pressionando, toma um gol bobo, uma falha do Léo Jardim, e o final do jogo é aquilo que a gente já falou, uma loucura. O árbitro, para mim, foi muito rigoroso,
pegou muito hoje tudo contra o Vasco, ele foi muito rigoroso e realmente a diretoria do Vasco tem o seu direito de não querer mais que esse árbitro apite jogo do Vasco nunca mais. É isso, galera. Obrigado pela atenção mais uma vez. Saudações vascaínas sempre. Fui!